já entrando também. Sejam muito bem-vindos, vocês aqui no YouTube. O nosso tema de hoje. Bem-vinda, Tchainá, você que está aqui com a gente já no Instagram. Por trás das doenças, um olhar sistêmico e integrativo. É o nosso assunto maravilhoso de hoje. Aproveitando, gente, esse momento de Outubro Rosa. Vamos lá, Paulinha entrando também aqui conosco no Instagram. Aí, pessoal que está chegando aqui no YouTube, se puder nos avisar se o som está bom. Ah lá, Michele já chegou, estou esperando aqui, já veio o convite. Espera aí, Michele, eu já estou aceitando entrar ao vivo aqui com a Michele Origuela, olha lá, colega de constelação, de terapias integrativas, uma amiga minha, queridíssima por sinal. Bem-vinda, Oi, amiga, Lu, aqui querida. também. Nós Boa estamos noite. simultaneamente, gente. Boa noite. Estamos simultaneamente aqui Sim. no Instagram e no canal do YouTube Luiz Helena Liani. Aqueles que preferirem estar conosco pelo YouTube ou por aqui, sintam-se muito acolhidos e bem-vindos. Todos Sim, sim. É isso aí. só mandando aqui um aviãozinho para o pessoal. Vamos mandar, gente. E vocês aqui, Vamos. ó. A Paulinha avisando aqui no YouTube, no YouTube está ótimo. Gratidão, Paula. Ótimo. Muito obrigada. É importante que a gente saiba, né, sobre essas conexões. Vamos lá, mandando Sim. aviãozinho aqui, gente, para o pessoal da nossa rede de contatos, convidando esse pessoal maravilhoso para estar conosco. Vamos lá. Estamos aqui, aviãozinho. E vocês aqui do YouTube também, se vocês puderem enviar, convidando mais pessoas, tudo que é bom para a gente quer distribuir para todo mundo. É uma ótima Isso. oportunidade. Olha lá, estou mandando aqui para o pessoal. Nossa, tem bastante gente aqui. Vamos ver quantos que eles permitem, né, Mi? Vai mandando. Às Daqui a vezes a pouco o pessoal gente... começa a receber, já entra ao vivo. Sim, exatamente, é isso aí. Então, olha o pessoal aqui, Rosana, bem-vinda, Gisele, bem-vinda, Bem-vindas, queridas. Hélio Duarte, bem-vindo. Estou tentando acenar aqui, estou conseguindo, gente, consegui acenar. Tem dia que eu clico para acenar e E nada, não vai. hoje foram os acenos. Que delícia isso. Isso aí. Muito Boa bom, né, noite, gente. pessoal? Muito boa noite. Mi, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, do seu trabalho, como a gente se conheceu. Sim. Bom, primeiro quero agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui com você. É uma honra estar sempre com você, né? A gente se conheceu através das constelações de práticas, né, de constelação, uma participando do trabalho da outra. E a alma se conecta, né? A gente se aproxima dos que são similares a nós, né? Então foi aí um amor à primeira vista, né? Bom, eu sou consteladora, né? Sou terapeuta integrativa e facilitadora em constelações familiares. Tenho formação em farmácia, atuei, né, há muitos anos em farmácia, mas hoje sou dedicada aí exclusivamente às terapias integrativas. Muito bom. Tá vendo, gente? Aqui, olha, eu também, minha primeira formação é em direito, né? Então, fui advogada aí por 36 anos, mas já há alguns anos, aquilo que era meu hobby se transformou na minha profissão. E Sim, são as terapias é, integrativas, né? Que a gente estava até conversando hoje, né, Mi, sim, alguns sobre minutinhos antes. essa transição de carreira maravilhosa que a gente faz. E é muito comum, às vezes, a gente trabalhar com aquilo que ama fazer, mas acredita que, como é tudo tão fácil, tão bom, a gente acredita que não passe um hobby e, de repente, cai a ficha que toda a nossa potencialidade, facilidade pode sim e deve ser a nossa profissão. E foi isso que Sim, aconteceu um pouquinho, né, Mi? E sim. hoje E nós estamos... compartilhar.
e compartilhar com os outros aquilo que transformou a nossa vida, né? Tem uma pessoa muito especial aqui, ó, a Rosana, que participou de toda essa minha jornada. Ela é minha psicóloga há muitos anos. Ai, que E coisa ela mais pode dar aí linda. o testemunho sobre o trabalho dela, né? Foi um trabalho incrível que me transformou, que me mostrou o caminho, né? Me mostrou as minhas potencialidades além das que eu já tinha, né? Exato. E foi devido à grande transformação que eu recebi, que eu vivi, não só eu, né? Eu e toda a minha família, que eu me encantei por essa área. Na verdade, sempre me disseram que eu era a psicóloga da turma, né? A facilitadora ali. A gente faz isso como uma habilidade natural já desde pequeno. Só que muitas vezes a gente não Exato. ouve o nosso chamado, né? Ou então não está no tempo certo. Eu também vejo dessa forma, né? E hoje estamos aqui, né? Vivendo aí o nosso propósito, o do momento, porque propósito a gente pode ter vários, né? E esse é o Sim, nosso sem propósito do dúvida. momento, que é servir aí a Olha, vida através das terapias. A olha Rosana, que linda linda, sua evolução. Rosana. Gratidão por fazer parte. Ah, a Rosana é maravilhosa, gente. Eu não poupo Que elogios lindo. para ela. Muito bom tudo isso. A gente percebe assim o quanto que isso é contribuição na nossa vida, na vida das Sim, pessoas, né? Daqueles que nos cercam, desde assim a própria família, os amigos, na área profissional também, né? É sempre muita contribuição. Olha, o pessoal continua chegando aqui. Rafa sim. Marcelino, Mirtes, Sejam bem-vindo. bem-vindos. Bem-vindos. E hoje nós vamos então falar um pouquinho sobre a saúde, sobre doença, tanto no olhar sistêmico quanto integrativo, né? Você gostaria de Sim. falar, começar falando alguma coisa legal aí para essa turma linda que chegou aqui conosco, Mi? Sim, sim, gostaria. Bom, essa é uma área de muito interesse meu, né? Eu não procurei fazer a faculdade de farmácia à toa. Sempre foi um desejo ajudar as pessoas que estavam em aflição, né? Para mim sempre foi. Eu falo que assim, desde pequenininho eu já fazia as minhas poçõezinhas, eu lá brincava sempre muito sozinha, no meio da natureza, das plantas, estava lá sempre fazendo as minhas poçõezinhas. Então, já era um desejo da alma já ajudar as pessoas a encontrar a cura. Só que até aquela fração da minha vida, né, eu só enxergava algumas possibilidades, que era medicina, farmácia, né? Eu não conhecia o mundo e essa vastidão de profissões que existem, né, que podem ser Sim, profissões da ajuda. E então falar sobre saúde e doenças para mim é algo que me envolve muito, né? E só que com o tempo eu fui percebendo, né, que existe um papel das doenças. A gente até estava conversando isso um pouquinho, né, Lu, antes da gente entrar ontem, né? Ontem, esses dias, né, atrás, sim, sobre o que as doenças querem mostrar para nós, né? Geralmente as pessoas quando estão em sofrimento e a gente entende, eu também já estive tantas vezes nesse lugar, a gente maldiz as doenças, né? A gente olha para elas como um castigo, um desafio, um obstáculo, e geralmente o que ela quer trazer para você é consciência, é luz, né? É mostrar que existe algo para ser visto, incluído. Essa é a porque função, né? Eu já dando spoiler, já respondendo as perguntas não, da mas é isso mesmo. Porque a doença ela tem uma função, né? E os sintomas, eles são verdadeiras mensagens direcionadas a nós para que a gente possa se revisitar, se conhecer um pouquinho melhor, buscar as transformações. Então, tudo isso é muito importante para que a gente olhe, lembrando que tudo aquilo que a gente rejeita persiste. E num primeiro momento é muito natural que diante de uma situação dolorosa, que é a notícia de uma doença, de uma disfunção, né, orgânica, psíquica, emocional, isso nos abale, nos assuste. Então, o primeiro momento é muito comum. O que nós temos que estar atentos é se isso persiste, né? Se a gente prolonga no tempo essa nossa resistência, essa nossa não aceitação. Por quê? Porque isso será um prejuízo para nós mesmos. Sim, A hora que a gente amplia a nossa consciência, a nossa percepção, e não olha isso como um mal, mas como uma forma
né? Da gente poder solucionar alguma coisa na nossa vida, no nosso sistema familiar, tudo se abranda, se harmoniza, fica mais leve, para que a gente possa fazer o que tem que ser feito. Porque é uma coisa que a gente sempre fala, né, Michele? Jamais, né, devemos abandonar um tratamento médico, um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico, seja de que natureza for, né? Porque estamos buscando uma terapia integrativa complementar. Então, como o próprio nome diz, são terapias complementares. E elas podem ser tanto, né, a gente chama de repressiva como preventiva. Porque tudo é uma questão de exercício, né? A gente exercitar diariamente alguma coisa. E a saúde também é um exercício diário. Buscarmos a saúde, lembrando que saúde não é ausência de doença, mas é uma harmonia entre o corpo, a mente, as emoções e o espírito. Quando nós estamos nessa harmonia, nós conseguimos alcançar aquilo que nós chamamos do nosso propósito pessoal, propósito de vida. Então, é muito importante que a gente saiba disso. Por quê? Porque o nosso organismo físico, ele fala, né? Ele se comunica conosco. E O tempo muitas todo. vezes a doença é um grande sinal de alerta, dizendo hello, oiê, né? Eu estou aqui, vamos ver o que é que está acontecendo aí dentro, né? No seu Sim. coração, o que está acontecendo na sua vida, que você não olhou direitinho ainda, mas que se você der uma espiadinha, uma aprofundada, isso pode significar uma grande liberação na sua vida. Então, é esse olhar que nós viemos aqui hoje, né, convidá-los a fazer, através do olhar sistêmico, através do olhar também integrativo, para essas terapias maravilhosas, que são muitas, né, Michele? Que são muitas. São, e eu falo que nós somos felizardos, né? Porque a gente vive um momento onde cada dia mais se descobrem novas abordagens, enfim, que isso se populariza, né? Até mesmo pelo advento aí da globalização, né? Que culturas que antes eram inacessíveis, hoje são acessíveis, então é o Oriente se misturando com o Ocidente, então é uma riqueza, né? Que a gente tem a oportunidade de acessar. E você parece que estava assim acessando aqui a minha, né, a minha mente. Eu estava pensando exatamente sobre isso, sobre essa visão da saúde, né? Que a própria Organização Mundial da Saúde preconiza isso hoje, que a saúde não é ausência de doença, né? É bem-estar físico, psicossocial, psicológico, espiritual, né? Então, eu falo que tratar de saúde é uma abordagem multidisciplinar, né? Então, não é só exclusiva de um profissional ou de outro, e todos devem se comunicar e, enfim, o paciente também ter essa visão, né? De que ele pode e deve procurar outras abordagens juntamente com o tratamento médico, que já é o tratamento tradicional e que não pode ser Exatamente. excluído, né? É associar, né? Complementa ali o Sim, tratamento. Agora, tá. uma coisa assim que eu sempre falo, eu gosto de sugerir bastante, porque eu verdadeiramente acredito que seja um grande benefício para toda a humanidade, são os trabalhos de maneira preventiva. Sim, Então, é seguir assim aquilo que te alegra o coração, seja através dessas terapias, o reiki, chakra terapia, barras de axis, constelação familiar, quantas, biomagnetismo, quantas ferramentas existem, né, a nosso serviço hoje. Graças a todos aqueles que vieram antes, desbravando o caminho, para que nós tivéssemos essa facilidade maravilhosa hoje, sim, inclusive dos meios de comunicação que vem trazer à tona, são, vamos dizer assim, terapias, né? E ferramentas milenares, que ao sim. longo do tempo são esquecidas, quer sejam filosofias orientais, ocidentais, que estão todas à nossa disposição e que em determinado momento elas emergem com toda a força, assim como elas sempre existiram, para que nós possamos acessar toda essa informação
e termos na nossa vida maior facilidade. Então, dar valor a isso é uma coisa muito importante. Doutora Patrícia, bem-vinda, Óleos Essenciais. Ravanha, como é que é? É Sônia. É a Sônia. Isso, a Regina aqui, ó. Né? Então, bem-vindas, meus Sim, amores. Muito sejam bem-vindas. bem-vindos. Então, inclusive, nós temos aí um seriado que foi lançado no Netflix, Uma Nova Mulher, que veio trazer, né, e alastrar a notícia. Gente, existe constelação familiar. Ali a gente vê que não é constelação familiar, a moda de Bert Hellinger puramente, porque ali traz outras informações, né, outras filosofias associadas, mas anunciou abertamente esse movimento lindo de acessar o sistema familiar e trazer e buscar lembranças, porque, gente, nós trazemos muitas informações no nosso campo, né? E eu não digo nem assim, nesse campo, quando a gente fala, não digo nem só na questão genética das informações do sistema familiar, da nossa ancestralidade, mas mais profundamente da epigenética. Ou seja, quando o nosso corpinho é formado pelo papai e pela mamãe, que nós estamos aqui na vida, nós trazemos informações no nosso DNA. E estas informações, elas são de toda a nossa ancestralidade. E elas estão gravadas no nosso inconsciente. Então, às vezes, nós acessamos informações que passaram despercebidas ou nós não vivenciamos presencialmente, mas que elas estão lá desde a nossa ancestralidade vibrando intensamente. E se elas estão, de alguma forma, né, sendo ali, vamos dizer assim, estando na desordem ou tendo sido excluídas, elas vão continuar vibrando em vida à tona, porque o campo sistêmico da família, ele é de grande sabedoria e de grande inteligência. Porque ele vai trazer à tona através de um familiar, né? Seja aquele que passou pela dificuldade, um trauma, uma doença, um assassinato, um aborto. São várias as questões. Ou então vai aparecer os sintomas nos nossos pósteres, que são os que vierem depois, dos descendentes. Sim. Até que aquela questão seja harmonizada e o campo sistêmico volte no seu equilíbrio. Então, não é castigo, não é maldição, mas é apenas um grande alerta, assim como as doenças do corpo nos trazem um alerta pessoal sobre a nossa vibração. Essa vibração, ela pode estar conectada com algo do passado, do nosso sistema familiar, ou de uma situação presente que nós mesmos vivemos. O importante é que a gente esteja aberto para olhar para tudo isso e disposto a fazer um movimento para a solução. Essa é a grande chave da questão. É o quanto nós estamos dispostos a olhar para tudo isso e caminharmos em sentido a uma solução. Lembrando que, às vezes, a solução não está naquela cura, aquilo que nós denominamos, olha, a cura acabou, extirpou, mas é um novo olhar, um olhar com o paradigma da leveza, da fluidez da vida. Sim. É integrar, né? Integrar e tudo o que existe, né? E esse sistema, né, para as pessoas que não sabem do que se trata, do que a gente está falando, existem inclusive teorias, né, bem defendidas aí pelo Rupert Sheldrake, né, que é um cientista, biólogo da nossa atualidade, que estuda muito sobre os campos morfogenéticos, né? E para resumir isso de uma forma simples, né, eu entendo que esse campo ele existe para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência da espécie. Ele não olha para o indivíduo como único, né? Então ele não está olhando só para o bem-estar de um indivíduo em sacrifício de toda ali aquele conjunto, e sim o contrário, né? Para que se estabeleça a vida, para que a vida prospere, se perpetue dentro daquela espécie. Mesmo que seja necessário sacrificar, de repente, um indivíduo, isso vai acontecer. À primeira vista, isso parece horrível, né? Parece que absurdo, né?
mas é a natureza, ela quer que a gente prospere, né? Que a gente passe adiante os nossos genes. Então, isso não é só físico, isso também se trata de emoções, de pensamentos, né? Tudo que compõe o ser, porque a gente não é só isso aqui, né? Só carne, Exato. somente a matéria física, né? Existem informações, emoções que são passadas, né? Que é transgeracional, que são passadas, Exato. inclusive, pelo DNA. Não é somente, né? Também no inconsciente, mas também pelo DNA. Então, a gente é a somatória de tudo isso. Por É, e isso, falando manter a em saúde, outra. às vezes, é um desafio, né? Mas é o nosso estado natural. Então, ela não Exato. deve ser tão difícil, é o nosso estado natural, só que a gente tem que ganhar consciência sobre isso. E aí, olhar para tudo isso de uma forma mais integral, né? Por isso a gente fala das terapias integrativas, que ela olha para o ser como um todo, e não somente para a doença, né? Nas terapias integrativas, na medicina integrativa, né? Em qualquer abordagem integrativa, a gente olha para o ser, né? E não para o problema. E Como aí o ser próprio como ser um todo, traz, né? Olha para esse sim, ser como um todo mesmo. sim, Então, vai olhar para esse corpo, mente, emoção, espírito, que somos nós, né? Nós somos sim, um todo tudo e isso. fazemos parte de um todo. E é muito bacana, porque Sim. a questão, né, do biólogo Rupert Sheldrake, nós temos também aqui a questão, né, de como se funciona a evolução. Porque ali ele tem aquele trabalho, né, que é do centésimo macaco, que os macacos uma certa região, um deles deixou cair a batata na água e a água limpou aquela batata toda suja e esse macaco comeu a batata limpinha. A partir daí ele começou a lavar todas as vezes que ele pegava uma batata, ele antes de comer, com terra, com isso, com aquilo, ele ia lá e limpava. E os macaquinhos ao seu redor, da sua tribo, começaram a imitá-lo. Então, começaram a lavar também. Quando o centésimo macaco tomou essa atitude, os macacos do planeta todo, daquela espécie, passaram a ter o mesmo comportamento. Então, gente, isso é um trabalho muito sério, é um trabalho muito lindo para mostrar que nós somos, nós funcionamos em rede. Nós não somos sozinhos, nós não somos abandonados, nós não somos Uhum, indivíduos separados do todo. Estamos sim. todos interligados, né? Somos E isso é células, muito né, de um importante grande organismo, né? de um grande organismo, macrosistema, microsistema. Microsistema. E esse microsistema está dentro desse macrosistema. E essas informações, além do DNA, da questão transgeracional, nós temos também bem-vindo, Matheus. Então, nós também estamos inseridos em uma coletividade informacional do todo, do nosso planeta. Então, aí, quando a gente Uhum, fala isso, nós temos que lembrar que o planeta, ele é reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino mineral. Olha a maravilha desde a sua formação. E nós uhum, estamos integrados a tudo isso. Então, essa questão de sim, falar, eu faço o que eu quero, eu sou livre, independente, há uma certa, o quê? Limitação nessa grande, sim, desejada independência, porque somos interligados. Então, os nossos movimentos têm que ser movimentos de muito respeito para com o outro, porque nós também somos o outro. E quando há esse sim, respeito, esse olhar, essa integração de que somos um verdadeiramente, tudo se apazigua, tudo se harmoniza com muito mais facilidade, com mais rapidez. E essas terapias integrativas maravilhosas, a terapia sistêmica, elas trazem para nós verdadeiras, o que? Filosofia de vida. E isso acelera o uhum. nosso processo. Nosso processo de Facilita, né? mudança facilita completamente, porque a gente vai acelerando o processo, cada vez mais nós vamos percebendo onde é que nós precisamos olhar com mais carinho, com mais cautela, nos transformarmos, para uma vida melhor mesmo, para nós e para todos aqueles que nos acompanham. Sim.
Eu queria aproveitar, já que a gente está entrando no outubro, né? Temos uma campanha linda aí, do Outubro Rosa. A nossa live não tem um foco, somente fala sobre isso, né? Mas a gente queria trazer um pouquinho sobre isso. E trabalhar, eu não tenho, né? E não tive câncer, mas eu trabalhei de perto com câncer por alguns anos, né? Eu trabalhei no hospital aqui de São Paulo, o Instituto do Câncer. E ali eu vivi uma realidade, assim, para mim, na época, devastadora, né? Porque eu ainda não tinha essa visão do todo. Então, eu olhava para aquelas pessoas e eu via desde pessoas muito jovens, né? Que hoje o câncer é algo que não tem mais idade, né? Até uns, sei lá, 50 anos atrás, câncer era uma doença que acometia pessoas a partir de 50 anos, né? Alguns antes, mas eram casos isolados, né? E hoje não. E eu não esqueço de uma paciente de 16 anos, que já estava em estado terminal, praticamente, com câncer de mama. Aquilo me tocou muito, né? E aí eu passei a dar mais atenção para tudo isso. Então, esse movimento do setembro, não, do Outubro Rosa, para mim, é muito importante, né? Me tocou ali pessoalmente. Fora que tive pessoas muito queridas que passaram, né, pelo câncer de mama, por outros cânceres também. Algumas sobreviveram, outras não. E eu sei que falar sobre isso é algo assustador, né? Ainda existe um tabu enorme sobre isso, né? E eu antes de entrar aqui com vocês, eu estava lendo aqui uma parte desse livro aqui, é maravilhoso, As Constelações Familiares na Medicina, da Dagmar Ramos. Ela é médica, consteladora, trabalha também com outras abordagens, né? E tem uma passagem que ela fala sobre o câncer de mama, né? Mas eu queria dar a minha visão sobre isso, né? O que dentro da visão sistêmica eu já observei, né? Isso é muito importante a gente falar, né, Lu? Que não existe algo que seja taxativo na visão Não é uma sistêmica. ciência exata, né? Não é uma ciência exata. Não tem Não. fórmula do Então, bolo. uma pessoa pode ter câncer, o mesmo câncer, e a origem daquilo, sistemicamente falando, emocionalmente falando, pode ser completamente diversa, né? Então, pessoas da mesma idade, com o mesmo tipo de câncer, tem funções ali, tem Olha origens lá, diferentes, né? a Gisele falando, eu sobrevivi. Que lindo, que Sim, bênção, a Gi, Gisele, sim, querida. muito linda, uma querida. E hoje ela entende, provavelmente, a causa disso, né? Então, falando um pouquinho sobre a metafísica, eu falo que, assim, até pegando um gancho lá sobre a série, que a gente fala, não é puramente constelação lá, porque o Zaman, né, que é o constelador lá, que também era médico, ele tinha lá né, todas as ferramentas ali que ele ia tirando da cartola, assim como muitos terapeutas integrativos, né, trabalham dessa forma. Mas em relação à metafísica da saúde, com relação a doenças de mama, né, o câncer principalmente, se fala, por ser uma doença feminina, né, que é, de repente, um amor interrompido ou uma dificuldade dessa mulher expressar a emoção, a ternura, todos esses sentimentos que são mais fáceis de serem trabalhados pela mulher. Né? Então, em algum determinado momento, a mulher não consegue, né? Ela tem um trauma ali em relação a relacionamentos ou em relação à família, onde esse amor fica interrompido. E aqui eu estou falando de amor de relacionamentos mesmo, né? Sim. Então, ela vai elaborar isso. Se ela não elaborar, aliás, né? Quando ela não elaborar isso, isso pode se manifestar fisicamente através de um nódulo, de um cisto na mama, que pode se desenvolver, né, para algo maligno depois. E por que disso, né? O que diz a metafísica sobre isso? É porque a mama, né, é a primeira manifestação, é o primeiro lugar onde a gente sente a expressão do amor pela mãe, né? Ela alimenta, ela acolhe, é o lugar mais seguro fora da barriga da mãe, é no seio materno. Então, é o canal do amor ali dessa mulher para conosco, né? Então, por isso a metafísica diz que quando esse amor fica interrompido, ou essa mulher, porque nós estamos falando de câncer de mama, geralmente, quase que 90, não sei nem a estatística, mas também existe câncer de mama em homens, mas Sim. na mulher, né, a gente está falando que é um número muito maior, é porque essa É mulher, ela esmagadora escolheu maioria, esse né? caminho. Sim, esmagadora maioria.
né? Ela perdeu esse caminho, né? Ela interrompeu, de alguma forma, esse caminho de poder expressar a sua afetividade, expressar as suas emoções. E aí o câncer vem não como um castigo, né? Eu não sei que hora que a Gia entrou, a gente falou um pouquinho sobre isso no começo. Ela não vem como um castigo, né? Ele vem como um sinal, é um grito de socorro do corpo, né? Para que a gente olhe de maneira diferente. E aí, no campo das constelações, quando a gente abre uma constelação para um trabalho desse, a gente vai conseguir observar quais as dinâmicas que levaram aquilo a acontecer. De repente, não foi nem com ela, né? Foi com a mãe, foi com uma avó, enfim, pode ser vários caminhos, né? E a Mas gente percebe, às vezes, até a repetição desse padrão, né, familiar. sim, Várias mulheres daquele sistema apresentando, né, também o câncer de mama. E isso pode acontecer. E é aquilo que você falou, né, Mi? Não é uma ciência exata. Então, quando a gente vai abrir o campo, cada caso é um caso. Aquilo que está oculto vai ser revelado, que é a origem, onde tudo começou, né? Para que haja o quê? A possibilidade do caminho para a solução, que é feito através do movimento da alma. E para aqueles que não conhecem constelação, quando a gente fala movimento da alma, nós não estamos falando aqui de religião, nós estamos falando aqui sobre os movimentos psíquicos internos de cada ser individual. Cada um de nós tem o seu próprio movimento, tem a sua própria psique, as suas emoções, os seus registros psíquicos, que são as suas memórias, além da memória de toda a ancestralidade do campo, né? Então, são acionadas essas memórias e aí a gente consegue ali naquele olhar individual daquela questão que a pessoa trouxe, perceber o que houve, o que está causando toda aquela dor, todo aquele sofrimento ou aquela doença. E aí são feitos movimentos, que às vezes a pessoa está pronta, às vezes não. Porque a gente sabe também que nem todos nós estamos prontos, às vezes, para a cura de uma doença. E se nós curarmos essa doença sem solucionarmos a causa, essa doença vai aparecer de outra forma, em outro lugar do corpo. Então, é necessário que haja um grande respeito, primeiramente por nós mesmos, quando olhamos para uma questão íntima que gerou em nós uma desarmonia, quer seja celular, quer seja psíquica, quer seja emocional, e sermos amorosos conosco, muito amorosos, porque tudo a seu tempo. Até uma cura, ela vem ao seu tempo. sim. E não esquecendo, né, que todo o resto também é muito importante. Aqui a gente está falando das causas emocionais, Exato. as causas ocultas, né, aos nossos olhos, mas o estilo de vida, tudo isso é fundamental. E todo esse não cuidado, né, não cuidado com o seu corpo, muitas vezes tem a ver com essas dinâmicas. Então, a doença, ela não aparece do dia para a noite, né? Já é um movimento inconsciente para que aquela doença se manifeste. Por quê? É o nosso comportamento que vai Nada nos vem da levar noite para o àquela. dia. Essa Nada. história de Inclusive, repente. não existe de repente. Inclusive os traumas, né? Muitas pessoas sofrem traumas e elas vão manifestar quadros, sejam de doenças físicas ou psicológicas, depois de um tempo, não é imediato, né? Exato. Então, não existe esse imediatismo. Então, a gente tem que olhar para o nosso estilo de vida assim e tentar entender, de repente, né, o porquê que eu tenho um estilo de vida que é considerado aí aos olhos, né, da física, da saúde, da medicina, como algo destrutivo, né? Porque eu enveredo por esse caminho, né? E muitas vezes a gente consegue isso através do autoconhecimento. É que eu sempre falo para todos, né, gente? O caminho do autoconhecimento é o maior caminho de cura. Sem Porque essa você vai viagem conseguir interior. olhar para si. Exatamente. Sem essa viagem Se não faz interior, é muito difícil, né? Esse autodescobrimento, Sim. né? Para E aí saber acontece o que o que você é. falou, você tira a doença da pessoa,
mas ela vai manifestar de novo ou outra forma, outro sintoma, porque não foi visto o que precisava ser visto. Ou Né? vai O ter uma corpo, ele conversa com a recidiva, gente o tempo todo. o tempo Sim. todo. Nosso corpo, ele armazena informações. Nosso corpo, ele é todo vibração. Nós temos um campo. A Nívia chegando, que linda! Gratidão, amor, pela presença. Ah, Quando nós falamos nessa vibração do nosso corpo, nós não estamos falando de nada místico. O nosso corpo tem um campo elétrico. Tanto tem que se nós pusermos o dedinho ali na tomada, a gente vai tomar choque. Então, isso significa o quê? Campo elétrico e campo eletromagnético. Então, um sono, um bom horário de sono é importante, a alimentação é importante, beber água é importante, tudo para nós, o autocuidado, de uma maneira geral, o exercício físico é importante, ou seja, nosso modus vivendi, ou seja, a maneira como nós vivemos, como nos comportamos, vai interferir diretamente naquilo que somos nós. É um resultado mesmo, né? Traz um resultado. E quantas vezes a gente se pega falando, puxa vida, já falei que eu não ia mais comer tanto doce. Quando você vê, você está ali na ansiedade e na necessidade de comer tanto doce. Fala, mas segunda-feira eu vou começar a academia. Passa segunda-feira, passa um ano, passa dois, não começa. Mas eu quero fazer uma dieta, mas eu não sei o que acontece. Os primeiros dias vai bem, depois eu desanimo, eu perco a força, eu não dou continuidade. Tudo isso pode ser olhado. Tudo isso pode ser, sim, liberado, porque às vezes nós trazemos dificuldades, bloqueios, impedimentos que estão ali no nosso inconsciente e que, por mais que a gente perceba e sinta que nós estejamos nos esforçando, algo maior vem e interrompe aquele fluxo do nosso grande desejo. E aí vale a pena a gente querer olhar para isso com mais profundidade, com muita amorosidade e perceber o que é que está acontecendo verdadeiramente, que eu acabo não conquistando, materializando aquilo que é importante para mim. Aquilo que eu já sei que é aquilo que eu desejo, porque vai ser benefício na minha vida. Sim. E por falar inconsciente, né, Lu? Inconsciente nosso, eu não sei, nunca sei os números exatos, porque cada autor fala uma coisa, mas é no mínimo 90% da nossa consciência, no mínimo. Então a consciência é só assim, aquela pontinhazinha acima do iceberg. É igual o Né? iceberg ali, né? Aquela pontinha, a amostra e aquela coisa imensa Sim. lá embaixo. É o nosso inconsciente, a graça, a nossa. E a gente não acessa esse inconsciente com facilidade, né? Ele tem as suas chaves secretas ali, você não está acessando ele o tempo todo. Se assim fosse, a gente não teria, né, as inúmeras dificuldades, os problemas que a gente carrega. Se a gente tivesse essa chave de acesso, a gente entraria lá a hora que fosse e sairia retirando, né, o que não funciona mais. Então, não é bem assim. E até mesmo qualquer tipo de tratamento, seja ele médico, seja ele psicoterapêutico, seja ele dentro das terapias integrativas, a gente está trabalhando camadas, né, desse inconsciente. Então, muitas vezes as pessoas falam, poxa, eu fui lá, fiz a terapia, fiquei ótima, né? Fiz um processo, alguns anos ali de tratamento, fiquei ótima. E, de repente, minha vida virou de ponta cabeça de novo. Então, não tá tudo bem, voltei a errar. Não, de repente não. De repente você mudou seu estilo de vida, mudou seus pensamentos, né? Sua forma de pensar, agir e sentir. Mas existem outras camadas que vão surgindo. Então a gente fala que de repente pula, né? Vem ali aquele Exato. peixinho, sai lá do fundo do mar e pula para a Quando a gente consciência. fala camada, a gente é que nem camadas lá do repolho, da cebola, vai tirando. Isso que é do repolho mesmo, né? Porque a cebola tem poucas. Né? Então, vai tirando ali as camadas superficiais, nós vamos curando. Por isso que, de repente, surge alguma coisa. Nossa! Depois de tantos anos, olha, veio isso. Claro, estava lá no profundo, né? Mas graças a esse seu trabalho lindo de procurar se beneficiar, de se investigar, de ir a fundo nas suas questões, essas primeiras camadas que estavam ali camuflando verdadeira
verdadeira causa, vamos dizer assim, de um desconforto ou de um problema mais sério, ele vem à tona. Por quê? Porque foi Sim. sendo o que trabalhado passo a passo, foi dando essa oportunidade e graças a isso vem à tona, porque aí já fica o quê? Exposto. Olha, é essa a razão daquele seu sofrimento, daquela sua desarmonia, daquela descompensação, seja ela no campo físico, mental, emocional, ou até na esfera espiritual, né? Que nós possamos ter aí como questões a serem resolvidas. Afinal, nós estamos a caminho, nós estamos em processo de amadurecimento, de desenvolvimento, de evolução. E a vida é todo movimento. Você pode falar, mas cada dia aparece uma coisa. Graças que apareça. Adeus. Porque a vida é movimento. O dia que tiver tudo linear, pronto e Você já acabado, morreu. não mais vida, né? É aquele aparelhinho lá do eco, cardiograma. O eletro, né? Né? Não tem Eu mais sempre faço nada essa para fazer. analogia também. Acabou, tá tudo resolvido, pronto. Parte para outra, vai para o plano aí, outro plano. Sim, Mas aqui, sim. experienciando a nossa vida na Terra, nós teremos questões todos os dias. Todos os dias, uma coisinha para resolver aqui, umas mais simples, outras mais complexas. Vai aparecer algo inusitado, vai aparecer algo de última hora, algo que eu nunca imaginei que fosse acontecer. São as nossas experiências. Para a gente amadurecer, para a gente evoluir, nós temos que experienciar a vida. E a vida ela vai nos trazendo questões para que hajam o quê? Oportunidades desse desenvolvimento, né? Se a gente ficar na mesmice, não tem oportunidade. E você pode ter 90 anos, né? Você pode ter vivido uma vida longa. E mesmo assim, esses processos vão acontecer. Né? Eu queria depois chamar você para falar um pouquinho sobre a Louise Hay, mas eu queria falar um pouquinho sobre o Bert Helling, né? Sobre dentro da autobiografia dele, né? Que o livro intitulado Meu Trabalho, Minha Vida, ele fala em uma passagem que com mais ou menos 70 anos, foi uns 15 anos antes dele escrever o livro, mais ou menos uns 70 e poucos anos, ele participou de uma terapia, um workshop de terapia, agora eu não sei qual o nome da terapia, mas é uma terapia corporal, nós estamos falando do pai das constelações familiares, né? Um senhor que viveu 92 anos e de puro trabalho psicoterapêutico enfim, terapêutico, sua vida toda, filosófico, e ainda assim, aos 70 anos, ele foi entrar em contato com memórias da infância, através dessa terapia, né, que aí a gente falando sobre o corpo, que armazena essas informações, ao ser tocada ali algumas regiões do corpo, ele acessou informações de traumas da infância, e aí ele relata que ele passou 2 horas chorando copiosamente, né? E ele mesmo não tinha nem consciência mais disso, não sabia o quanto esses traumas da infância influenciavam a vida dele até aquele momento. Exato, Né? e às Assim vezes a como gente a fica Louise lá. Hay também, né? Passou por uma experiência também dessas, porque a Louise Hay é a pioneira da metafísica da saúde, né? Uma mulher ali que veio desbravar coisas maravilhosas e que na época nem era essa a nomenclatura, não se sabia do que se tratava, mas ela já se colocava, né, a serviço da vida, ajudando as pessoas, colaborando, sua vida toda foi dedicada a esse trabalho magnífico, uma grande mulher que passou pelo nosso planeta, dando muitas contribuições, e já numa idade bem mais avançada, né? Muito embora ela trabalhasse, né? Ela tem vários livros editados em várias línguas traduzidos. Então, ó, tem aqui, eu estou com uma obra aqui dela, Cure Seu Corpo, e você pode curar sua vida. É uma obra que, de 2 em 1, olha. Então, eu viro aqui, faço assim, tem o outro lado. E ela conta uma experiência que ela teve já, numa idade bem mais avançada, que veio um câncer, né? Um câncer vaginal ela teve. E ela ficou muito assustada no primeiro momento. Por quê? Porque ela achou que ela já havia trabalhado isso nela. Porque a Louise Hay, ela foi abusada sexualmente, né? Tanto pelo seu padrasto quanto pelo vizinho. E ela tinha
um pouco mais nova do que 15 anos, e aos 15 anos, tanto que ela sai da casa da sua mãe e ela vai morar sozinha, ela engravida, ela dá a filhinha dela em adoção, porque ela não tem condições nem de cuidar dela mesma, uma criança que vivia na rua, então ela dá essa criança em adoção. O fato é que, muitos anos depois, ela é surpreendida com esse câncer vaginal, e assim, num estado já grave, e o médico diz que ela vai precisar operar. E naquele momento ela falou, puxa vida, é hora de eu colocar tudo isso aqui em prática. Eu tenho que experimentar, fazer comigo aquilo que eu ensino as pessoas a fazerem. Então, o que ela faz? Ela fala para o médico que ela precisa de 3 meses. De pelo menos 3 meses, para que ela possa buscar uma tentativa de cura através daquele trabalho que ela desempenhava com muitos seres humanos. E aí ela procura o seu terapeuta. E ela passa a fazer terapias de maneira intensiva. E uma das terapias que ela fazia era dar muitos socos em almofadas, em saco de pancada, gritar para ela colocar a raiva para fora, para colocar aquela mágoa que ela trazia no coração. Uhum. E interessante que aqui no livro, nesse livro, Cure o Seu Corpo, eu vou até pedir licença para vocês, para você, Mi. Eu até separei aqui, olha, ela, dentro da metafísica da saúde, quando ela põe lá, cuide o seu corpo, ela fala um pouquinho sobre o problema câncer, tá? Aí ela traz aqui, olha, causa provável. Gente, olha que lindo. Uhum. Isso é cautela, causa provável, para mostrar que não é uma ciência exata, não é X mais Y é igual a Z, não são 2 mais 2 igual a 4, mas uma causa provável, porque a partir da experiência que ela tinha com as várias pessoas com quem ela trabalhava, mais tarde experienciando isso ela própria, com Ela a mesma. de vida, então ela traz que câncer, causa provável é mágoa profunda, ressentimento persistente, segredo ou mágoa corroendo o íntimo, carrega ódios. Então, são causas prováveis. E ela traz um novo padrão de pensamento, porque ela trabalha muito com repetição de frases de novo padrão de pensamento, positivando aquela questão que, primeiramente, deve ser reconhecida. Olha, está acontecendo comigo, eu percebo, então eu quero mudar, né? E aí vem a frase que ela sugere como novo padrão, né, de pensamento é: com todo amor eu perdoo e liberto de mim todo o passado. Escolho encher minha vida de alegria. Eu me amo e aprovo meu jeito de ser. Então, a gente percebe aqui, nesse novo padrão de pensamento, que aqui está a questão do auto-perdão. Porque quantas vezes nós passamos por experiência dolorosa e nós, num primeiro momento, nos culpamos por ter vivido aquela experiência. E nos culpar... Ou a gente suprime também, né, Lu? Suprime, você prefere deixar aquilo no esquecimento, não lembra mais o que aconteceu, fica ali no arquivo inconsciente, trancado, né? Pode acontecer muita coisa. O fato é que culpa não nos leva a lugar nenhum. A culpa é girar em pino e não olhar para a solução. Responsabilização, ou seja, eu sou 100% responsável por aquilo que eu estou vibrando, por aquilo que eu estou vivendo. Isso é libertador, porque mostra, do mesmo jeito, que eu me olho como 100% responsável, ou por ter causado algo, ou permitido que aquilo viesse a acontecer, significa que eu sou 100% capaz de escolher e ir atrás de uma provável cura, de suavizar a minha situação, de poder o quê? Eu, por mim mesma, escolho o meu caminho. Ninguém mais tem as rédeas do meu destino na minha mão. Então, isso é maravilhoso. Olha a Gisele falando, faz todo sentido.
Sim. Então, gente, o trabalho da Louise Hay, ele é fantástico, essa mulher pioneira da metafísica. A gente vê, né, existem muitos outros autores que vieram depois, maravilhosos. É algo assim que vale a pena a gente estudar, é uma forma da gente se autoanalisar, porque é autoconhecimento também. A partir do momento que a Sim. gente tem um conhecimento, as probabilidades do autoconhecimento aumentam em muito Sim. as chances, né? Olha lá, E assim, para quem. A Luiz, né? A troca de Luiz, sentimento, perfeito. é, Porque, assim, para quem observa à primeira vista, né, fala assim, mas o que eu ficar repetindo uma frase vai mudar a minha vida? Entenda que, né, as nossas emoções partem geralmente dos nossos pensamentos. E os pensamentos são também alimentados pelas nossas emoções. E aí fica esse ciclo repetitivo, né? Se a gente entende que quase que 100% das causas de manifestação física de doença vêm a partir das nossas emoções não elaboradas, não trabalhadas, né? Independente e a de gente qual for fica a origem, a gente reverberando, descartou né? isso. E a Sim, gente fica reverberando para dentro da gente, sim, lembrando que nós somos mais de 70% de água. Lembra o trabalho do Masaru Emoto, sim, daquele cientista sim, japonês que fotografou os cristais de água. Então, tudo isso vai sim, transformando o nosso corpo, para melhor ou para sim. pior. E quando a gente faz E essas aí, repetições, né, Mi, são importantes, sim, porque além do que, o nosso cérebro, ele não distingue o que é real não, do que é ilusório. exatamente. Então, a E gente vai essas falando. informações, elas vão sendo substituídas ali no seu Exato, inconsciente, de exato. maneira a ir mudando os seus sentimentos, suas emoções. E assim, trazendo esse reequilíbrio, né? E muitas vezes você vai começar a ter insights, né? Ter consciência de coisas que você não tinha, encontrar caminhos de solução, caminhos de cura, né? A partir de várias ferramentas. É um livro que alguém apresenta, é uma palavra que alguém te fala, é uma indicação de um tratamento que alguém te dá. Então, né? Os servidores aí, né? Essas ferramentas que o universo manda para a gente, eles vão surgir, né? Mas isso, a única coisa que a gente pode controlar em relação a tudo isso, conscientemente, é os nossos pensamentos. Eu posso ficar rodando, né, num programa ali só de pensamentos negativos? Posso. Mas a partir do momento que eu me torno consciente eu estou aqui, ó, falando com vocês, eu estou prestando atenção no que eu estou fazendo, no que eu estou Está no falando, aqui eu e não estou agora, né? viajando na maionese, né? Eu estou aqui. Então, a partir desse momento, quando eu ponho uma intenção e começo a substituir esses pensamentos, eu estou interrompendo esse ciclo. E quanto mais eu Está faço isso, verdadeiramente mais na o meu inconsciente presença. vai tomar isso como verdade. Né? Então, esse é o princípio de todo esse trabalho incrível da Louise Hay e de todos os que trabalham com metafísica da saúde, né? E sobre as afirmações positivas. Então, assim, é o desafio, né? Experimente, né? Experimente, faça você É a um convite. experiência, né? Não Eu precisa que- acreditar nem na gente, nem na Luiz Herrera, é para experimentar, gente. Porque olha que Isso, coisa mais linda, que oportunidade que a gente tem quando a gente vai lá e faz a própria experiência. Vamos ver como é que funciona em mim, sim. para mim, né? Isso é magnífico. Ô, Mi, não quero Estamos dar uma caminhando para o notícia final, assim, né? mas É, estamos já nos momentos finais da nossa live, sim. né? Isso porque a Queria ver se gente alguém queria tiver falar alguma também pergunta para fazer. Fiquem à o que vontade aí. A vocês gente tem uns 5 gostariam aí. minutinhos. Porque falar Olha lá, sobre vamos saúde, ver. sobre doenças é uma coisa, né, sem fim, né, gente? E Sem assim, fim, a gente. pergunta, né, que eu coloquei lá no convite era assim, qual é o papel das doenças, né? O que ela quer nos mostrar? Eu vou falar sobre a minha visão, tá? Eu entendo que as doenças, como qualquer outro sintoma, como qualquer outra dificuldade que se apresenta na nossa vida, está a serviço da vida. Vem trazer para você uma oportunidade de você olhar para aquilo, entender, compreender, tornar consciente, trazer para a luz, se tiver oculto, né? E ter a oportunidade de mudar. Essa é a minha visão sobre isso. Tem alguma Exatamente. pergunta? Tem gente entrando agora. Nós já estamos caminhando para o final. Marcel, seja bem-vindo. Marido Gente, olha, junto bem-vindo, também. Marcel Dutra. O Toninho, do Marido Junto, do perfil. Marido Junto é um perfil muito lindo, gente, porque são os maridos que dão a mão, apoio para suas mulheres com câncer. Então, é muito Olha que lindo. O legal. Toninho é de Santos,
né? Ele e a esposa dele, olha lá, o Luiz Júnior falando, aprendemos a sentir antes o que emanamos, pois é isso que recebemos. É isso mesmo. É isso mesmo. Gente, vamos agradecer aqui a presença de todos vocês que estiveram aqui conosco durante a live, aqueles que nos assistirão depois, né? Ficará gravada essa live aqui, mantida no meu perfil, no perfil da Michele também, Orighelli. Então, que vocês aproveitem. Aqui também no canal do YouTube, essa live ficará gravada. Então, sejam sempre muito bem-vindos, né? Gratidão mais uma vez, Michele, por podermos Eu que te compartilhar agradeço, esse querida. momento lindíssimo aqui, né? De tanta assim, contribuição. Então, espero que a gente tenha outras oportunidades aqui de estarmos juntos. E gratidão a todos vocês, todos vocês. Um super beijo. Nós vamos aqui encerrando essas Beijo a transmissões todos. aqui no Insta e também lá no YouTube. Beijos. E quem quiser Gratidão, entrar em gente. contato conosco, tem as redes sociais aí, Lu? Tem, né? Aqui através do Instagram, Tá meu aqui, ó, nessa perfil, perfil da flechinha aqui, Lu. ó. Se alguém clicar aqui na Sim. flechinha, vai aparecer. E a live vai ficar Quem nos quiser dois fazer alguma perfis pergunta em também. particular também, fique à vontade, né, Lu? A gente sabe que às Olha lá. vezes são questões íntimas, as Sim, pessoas não querem sim. abordar na frente de todos, então fiquem à vontade Exato, também para procurar a exato. gente. Gratidão pela Gratidão, presença Liz. de todos. Gratidão, Gratidão, Lu. Tainá. Olha, Regina, gratidão, amada. Gratidão, Gi Sônia, também. Iná, Gente, Luiz, Gislene, a todos. todos Vocês fazem parte. fazem Gratidão. parte. Beijo, minha Beijos. querida. Tchau, tchau. Tchau. Encerrando aqui também a transmissão no YouTube. Beijo, beijo, beijo a todos.